Olá, este é o Memórias do Poder Legislativo e eu vou conversar com o ex-deputado Sérgio Morinaga. Um prazer recebê-lo no estúdio da TV Assembleia SP. Muito bem-vindo, deputado. Vamos contar histórias do mandato, histórias do Poder Legislativo desta Casa de Leis. Muito bem-vindo. Antes de mais nada, eu queria saber do senhor, que foi deputado nesta casa entre 1979 e 1983, a nona legislatura. Vamos falar um pouco desses tempos bicudos, né? Estávamos ainda sob o regime militar e eu queria que o senhor falasse como era fazer política na sua juventude. O senhor chegou a essa casa com 29 anos de idade. Eu queria que falasse um pouco de como era fazer política nesta época, deputado. Muito bem-vindo. Era difícil. Difícil? Difícil, bastante difícil. O presidente na época era o militar, João Batista Figueiredo. Nós tínhamos dois partidos, o partido do governo, que era militar, e o PMDB. E nós tivemos o privilégio de ser eleito pelo PMDB. Sim. Junto com o senador Franco Montoro, saudoso Franco Montoro, e o PMDB era uma alternativa de poder, era a esperança do povo brasileiro. E nós iniciamos a política nessa fase bastante difícil. Eu fui líder estudantil do Instituto de Educação Padre Anchieta, no Brás, onde eu fui muito bem votado. Mas eu iniciei minha carreira junto com o PMDB como líder estudantil. Aliás, o que motivou o senhor a ingressar na política? Fale um pouco do caldo de cultura à época. O senhor falou da oposição, do regime militar. A juventude era conclamada a ir às ruas, como é hoje, lota praças, sai em Avenida Paulista, em passeata leva 1 milhão de pessoas. Naquela época não tinha isso não, deputado. Tinha. Tinha? Tinha. A energia era a mesma? A energia era a mesma, a juventude, a UNE existia. Sim. Muitos líderes estudantis foram presos pelo regime militar e a gente olhava aquilo com um profundo pesar, porque o exercício da democracia não existia no país, né? Sim. E nós acreditávamos que com o PMDB poderiam mudar. Tanto é que o povo votou maciçamente no PMDB. Ou seja, a população queria mudança. Queria mudança. E ela veio com o tempo, anos depois, o final do último governo militar, João Batista de Oliveira Figueiredo. Tivemos o privilégio de iniciar naquela época. Naquela época. O PMDB recebeu uma votação expressiva do povo brasileiro. Deputado, neste Palácio 9 de Julho, o vizinho do 2º Exército, o Comando Militar do Sudeste, ou seja, os militares estavam aqui, vigilantes. E como era, por exemplo, para o senhor ingressar aqui como deputado naquela legislatura, a nona legislatura, trazer inclusive os anseios da juventude, o senhor falou aí, os estudantes da UNE, mas também do povo de São Paulo como um todo. A juventude queria mudança e essa casa, o Palácio 9 de Julho, a Assembleia Legislativa, tinha uma cobertura da mídia muito maior, inclusive, repórteres, setoristas. Parece que a política aqui pulsava com muito vigor, não é? Sim, eu acredito que eu ingressei numa época muito boa na política brasileira, quando iniciou-se as mudanças, né, no país. Então, a participação da juventude, dos estudantes, de toda a sociedade brasileira, a gente percebia que era notório essa participação popular, né? Sim. Então, a Assembleia Legislativa, nós tivemos uma votação muito expressiva de deputados, comandados pelo saudoso senador Franco Montoro. Sim, que foi governador. O presidente era eleito Ulisses em 82. Guimarães. Sim. Foi uma época quando o PMDB realmente comandou o processo de redemocratização do país. Essa casa era mais oxigenada, a população vinha mais, frequentava mais, acompanhava as votações, lotava as galerias? Sim.
era como eu disse, o anseio do povo era mudanças. Sim. Então, os plenários daqui viviam cheios, as comissões especiais de inquérito funcionavam, tanto é que eu tive o privilégio de presidir a Comissão Especial de Inquérito do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente e Contra a Ecologia CETESB. para apurar irregularidades na CETESB, Exatamente. Comissão Especial de Inquérito. O que havia na época, o que suscitou essa comissão especial? E nós apresentamos um projeto que preserva a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Projeto da mais alta relevância nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Quando São Paulo, o estado de São Paulo, época, o Sudeste vivencia uma crise hídrica. Nós apresentamos esse projeto, o governador, na época, Paulo Maluf, vetou esse projeto, mas ela é importante. E também tivemos o privilégio de ser homenageados como personalidade do ano no Vale do Paraíba. Sim. Devido à importância desse projeto, que preserva o Rio Paraíba do Sul, pois o rio daqui a pouco vai beber a água do mar, né? Já está bebendo, na verdade, já está brigando menos com o mar. Com a falta de água hoje, Aliás, se pode falar, como parlamentar, mais um visionário, antevendo esta guerra pela água. A gente vive um estresse hídrico, sabe que o Rio Paraíba do Sul, aliás, é um rio estratégico. Eu vou lembrar aqui, deputado, o Rio Paraíba do Sul, na verdade, ele praticamente abastece 184 municípios. São 88 municípios de Minas, 57 do Rio de Janeiro, 39 do estado de São Paulo. Ele banha 52 municípios e tem captação hoje em 28 deles, ou seja, ele mata a sede da população, fora a questão da agricultura, a indústria, o comércio. Mas é importante falar desse caráter estratégico desse rio que hoje, nós pegamos dados atuais da Agência Nacional de Águas, hoje ele manda pelo menos, no mínimo, diariamente, 100 metros cúbicos de água que são desviados para o Guandu e abastecem a região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente tem que cuidar das nascentes dele aqui, do Paraibuna, do Paraitinga. O senhor que conhece muito bem, né, o Vale do Paraíba, deputado. Vamos falar disso. Quando a gente pensava em preservar a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a gente já previa tudo isto. Sim. A falta d'água, a poluição gravíssima no Rio Paraíba do Sul, onde esse projeto proibia a instalação de indústrias poluidoras. Sim. Ao longo do Paraíba do Sul. Sul. Justamente para preservar essa água que nós tanto precisamos hoje. Estamos lembrando que estamos falando aqui de 1979 a 1983, a nona legislatura, quando o senhor participava como deputado nesta casa. Lembrar, inclusive, dos reservatórios de água tão caros para matar a sede da população das cidades. Reservatório Paraibuna, Reservatório Santa Branca, Reservatório Jaguari e o do Funil. O Jaguari que está sendo transposto agora para alimentar o nosso Cantareira aqui também. Tem uma obra de vulto lá, porque a água está sendo disputada nas bacias aí. Aqui o Alto Tietê. Eu gostaria de lembrar o seguinte, naquela época nós conseguimos, com o mandato de segurança, a documentação da CETESB, onde pudemos examinar todas as indústrias poluidoras do estado de São Paulo. Uma delas, a FAE, que é poluidora, ela recondiciona chumbo. E chumbo produz saturnismo, provoca demência no ser humano. Uma série de problemas de saúde. É metal pesado. E ela funcionava aí na Via Anchieta. Brincadeira isso. Mas nós conseguimos paralisar a produção de chumbo em plena Via Anchieta, em São Bernardo do Campo. Então, eu lamento hoje que o Poder Legislativo não tenha não tenha atuado nesse sentido. Nós, a Comissão Especial de Inquérito do Meio Ambiente, nós tivemos o professor Aziz Absaber, tivemos o ecologista José Lutzenberg como membros
que foi o primeiro Membros ministro do Meio Ambiente. do Meio Ambiente. Exatamente. Eu presidi a Comissão Especial do Meio Ambiente. Então, nós pudemos, através de um mandato de segurança, conseguir todos os processos de indústrias poluidoras e parcialmente paralisá-las, inclusive as condições climáticas de Cubatão, em Santos. Houve melhorias grandes no governo Franco Montoro. Sim. Ele aproveitou e tornou Cubatão uma cidade saudável. Que era chamado de o Vale da Morte. Vale você da se Morte, lembra? Que Que era chamado do Vale da Morte, tal exatamente, a poluição difusa do polo petroquímico, as eu chuvas ácidas. É. O senhor lembra disso? Que inclusive Exatamente. estavam deteriorando a Serra do Mar com risco de queda. O senhor parece que sabe tudo. Muito bem. Então, o que eu lamento é que as comissões especiais de inquérito, quando o senhor me perguntou se naquela época, havia uma participação popular, havia empenho do povo nas questões políticas, eu diria, esse é um exemplo. Sim. Eu tive o apoio de todo o Vale do Paraíba para estimulado pelo Vale do Paraíba, população do Vale do Paraíba, tocar essa comissão especial de inquérito até o seu final. Deputado, estávamos falando de uma questão estratégica, que é a água. Água que alimenta as cidades, que abastece a nossa agricultura. Aliás, a grande discussão colocada é o uso que se faz dela, os recursos múltiplos em torno da água. Abastecer as cidades, abastecer as indústrias, a agricultura, que é a grande consumidora de água. Eu queria que o senhor falasse um pouco da discussão, naquela época, se antevia o que poderia acontecer hoje. Falta de chuvas, reservatórios em baixa, alta dos preços da energia elétrica, já vista que existe, por conta dos lagos, a geração de energia elétrica também. Toda essa confusão que está colocada nos dias de hoje, se vislumbrava isso lá no passado, quando se discutia, por exemplo, a recomposição das matas ciliares, a proteção das nascentes, deputado? Eu diria que a grande preocupação naquela época era a poluição. A poluição, já era a poluição. Porque não havia falta de água. Acho que São Pedro ajudava, né? Mas as cidades também não eram tão cimentadas, de água, especificamente. Cidades não eram tão cimentadas, tão asfaltadas, não havia tanto concreto, assim, havia mais verde. E o regime de chuvas era mais igual. Exato. Mas o grande problema na época era a poluição mesmo. Sim. A preocupação era a Baixada Santista, né? Sim. E as indústrias poluidoras que existiam na Grande São Paulo. Discussão e aí, ineficiência e inoperância da CETESB, a Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de São Paulo. Hoje, Agência de Tecnologia Ambiental, embora tenha o mesmo nome, CETESB. Deputado, isso lá na frente suscitou capítulos e muita discussão por conta da Constituinte aqui em São Paulo, a proteção do meio ambiente. Foram os deputados paulistas que votaram contra o bombeamento das águas poluídas do Rio Pinheiros para a represa Billings e a distribuição depois para Guarapiranga, para o ABC. É importante que se diga que a questão ambiental estava muito presente no seu mandato e nos deputados da 9ª legislatura? Sim, senhor. Sim. Foi uma boa e profícua discussão que se fez aqui na época. A questão ambiental era... eu preciso lembrar, deputado, porque quando veio a Conferência das Nações Unidas, 72, em Estocolmo, o senhor chegou aqui em 79 e trouxe, o senhor foi contagiado pela questão ambiental e trouxe para a discussão. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa visão também planetária. A conferência aconteceu, depois veio o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, falar um pouquinho sobre isso também, rapidamente, porque daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo, deputado. Eu diria que nós estamos iniciando o mandato e essa questão ambiental já existia em discussão na ONU, no mundo inteiro. E hoje muito mais, né, senhor? Sim. Hoje muito mais. Hoje é questão de sobrevivência. Mas vamos falar mais sobre isso, sobre questão ambiental. Sim, e mais de mandato no próximo bloco do programa que volta em instantes.
Estamos de volta no Memórias do Poder Legislativo, hoje conversando com o deputado Sérgio Morinaga. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco também, neste segundo bloco do programa, sobre outra atividade de grande relevância do seu mandato. O senhor já falou aqui no primeiro bloco da Comissão Especial de Inquérito do Meio Ambiente, a questão da CETESB, falamos da questão hidrográfica, né, a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, no projeto 32 de 80, né, a preservação das águas. O senhor falou também do título de personalidade do ano no Vale do Paraíba, mas eu queria ouvir do senhor também um trabalho de grande capilaridade aqui, o senhor presidente e fundador da Asibras, Associação dos Imigrantes do Brasil. O trabalho de imigração, aliás, que é um trabalho de grande capilaridade no estado de São Paulo, os municípios paulistas, a imigração japonesa. Vamos falar um pouco desse trabalho com os imigrantes. Pois não. Nós tivemos, por um decreto do ministro da Justiça, Paulo Brossat, o governo brasileiro vou por bem fazer o recadastramento de brasileiros, de estrangeiros no Brasil. Sim. Árabes, italianos, americanos, espanhóis, japoneses, coreanos. Muito bem. E aí eram perto de 260 mil clandestinos, inclusive a minha mãe. A mamãe ainda tinha um modelo 19. Carteira e era clandestina, modelo 19. ainda tinha carteira provisória da imigração. E então o governo, um pouco por bem, anistiar todos os estrangeiros. Inclusive, eu diria que os grandes beneficiários foram árabes, argentinos, latino-americanos, né? Sul-americanos, bolivianos, peruanos. Então... E qual foi a colaboração na época da OAB, da Polícia Federal? Como foi isso? Sim, foi uma coisa... Nós conseguimos, diria, humanizar era uma bandeira da igreja, inclusive, o Dom Evaristo Arnes dizia para mim que foi a melhor coisa que o país fez, humanizar, tratar os estrangeiros de coração brasileiro. Sim. Né? Que o Brasil sempre foi receptivo. Sempre foi receptivo o Brasil, exatamente. Não é? Aliás, a questão é tão atual, deputado, que o digam os haitianos que vêm em grupos aqui, em grande quantidade. Isso. Nós estamos com o mesmo problema hoje. Hoje, exatamente. É um problema atual. Aliás, um problema planetário também. Riquenha, a Europa que o diga, exatamente. Com o fluxo de imigrantes da África e da Ásia para os países europeus, os Estados Unidos também com problemas. Os países que têm problemas religiosos, Síria, Turquia, eles estão realmente vindo para o país. Sim. Né? Sim. E o Brasil tem um coração grande. É o país dos estrangeiros, onde todos convivem em paz e realmente não há discriminação nesse país, um país maravilhoso. Por falar em discriminação em especial, queria que o senhor falasse um pouco da atenção que o seu mandato deu também para os brasileiros que não estavam em boas condições quando foram para o Japão. Foram numa época de crescimento, deram de si com mão de obra e muitos estavam numa condição terrível lá. O senhor parece que foi visitar em loco. Conte um pouco dessa viagem, deputado. Ao fazer o recadastramento de 260 mil estrangeiros no país, nós conseguimos a anistia para os estrangeiros. Regularizamos a situação desses estrangeiros no país. Inclusive os cônjuges todos. Nós enfrentamos outro problema. Sim. Dos brasileiros que emigraram para o Japão. Numa época difícil de emprego aqui, o Japão absorveu mão de obra. A estimativa na época era por volta de 1886, era por volta de 250 mil a 300 mil brasileiros que lá estavam. Isso é uma cidade, é o tamanho de uma cidade. Sim. Aqui no Brasil, uma grande cidade lá no Japão. Exatamente. Lá, inclusive, a região de Hamamatsu,
havia brasileiros com dificuldade. E na mídia internacional nós tomamos conhecimento que brasileiros estavam sofrendo fome, doença, debaixo da ponte do rio Hamamatsu. Hamamatsu é uma região industrial japonesa. Sim. Então, nós tivemos o cuidado de fazer o primeiro repatriamento de brasileiros. Como foi isso, deputado? Foi uma aventura, porque nós saímos sem nada, sem recursos, sem saber como fazer. Pedimos ao governo Lula o auxílio do Ministério de Relações Exteriores, não houve ajuda nenhuma. Mas a grande preocupação foi salvar brasileiros. Repatriá-los, vamos Repatriá-los. dizer assim. Como foi isso, deputado? E assim Explica pra nós gente como é que foi conseguimos patrocínio da VASP nas passagens. A Zibras, a associação que eu presido, foi criada exatamente para ajudar imigrantes e imigrantes. Sim. E nós conseguimos, num primeiro momento, trazer 9 brasileiros, alguns doentes, alguns passando fome. Estava lá o padre Riga, brasileiro também, dando uma ajuda não muito boa, mas naquilo que ele podia fazer. E nós chegamos no momento certo para trazer esses 9 brasileiros em dificuldade. Houve discriminação, se pode falar, deputado? Sim. Quando se trata até de um termo, decassegue, é isso? Seria um termo até pejorativo? No início da imigração de trabalhadores brasileiros no Japão, eu diria que houve sim discriminação. Brasileiros que... a ponto de brasileiros que estarem no supermercado, sim, o próprio direção do supermercado anunciava, dizendo que havia presença de brasileiros no supermercado. Cuidado, eu estou mostrando aqui um jornal ainda exatamente, de época, aqui falando dos decassegues quando foram recebidos de volta aqui. Havia notícias de furtos que brasileiros praticavam lá. Isso foi tratado de uma forma muito dura para nós que sentimos isso, né? Sim. Mas aos poucos o próprio povo japonês foi se adaptando e hoje não há problema de discriminação. Mas chegou a haver um fluxo de volta? A verdade. Sim, por favor. Né? Houve sim, inclusive há muitos processos de brasileiros que processaram donos de comércio, donos de lojas, que houve um maus-trato a brasileiros, sim. Coisa que não é muito diferente do trabalho semi-escravo ou próximo da escravidão que acontece hoje, por exemplo, em oficinas de costura com bolivianos, com pessoas aqui em São Paulo nos dias de hoje, que são denunciadas. O Ministério Público do Trabalho vive estourando esses locais aí que há o trabalho irregular. Ou seja, os brasileiros saíam daqui para buscar uma condição melhor do outro lado do mundo, no Japão, e chegava lá, não era nada daquilo, ou não havia vaga, ou pagava caro por um benefício que nunca ia chegar, deputado? O senhor está dizendo de um problema que eu tratei. Sim. Esse problema de bolivianos e peruanos que nas oficinas de costura aqui no estado de São Paulo, eu fundei a Associação dos Costureiros do estado de São Paulo. Havia roubo de máquinas, estupro de moças japonesas, porque aquelas máquinas industriais, sim, eram máquinas que quando o ladrão leva a máquina, é como se roubasse cortasse a perna do operador ali. do trabalhador, sim, né? Porque aquela máquina é tudo. Então havia esses problemas e nós conseguimos
junto com a Polícia de São Paulo, coibir esses assaltos. Sim. Mas a gente também se preocupou com um problema sério. Desses maus estrangeiros que dominam a Bom Retiro, isso que o senhor está falando, que a imprensa sabe, Sim. infelizmente ainda é competência da Polícia Federal, dos nossos órgãos cuidarem disso. Mas até agora eu não estou vendo nada, porque esses maus tratos, esses peruanos, bolivianos que em regime de escravidão estão trabalhando nas oficinas de costura, é uma realidade, de fato. Sim. E enriquecem alguns pseudo-industriais, né? que vêm no Brasil e exploram mão de obra dos próprios patrícios mesmo. Sim. Está acontecendo isso. São os chamados gatos que ficam cooptando Exatamente. trabalhadores, cobram caro Exatamente. e depois não vem o emprego ou aquela Exatamente. condição satisfatória de trabalho. Peruanos, bolivianos, um pouco argentinos, paraguaios, Sim. mas grande maioria é boliviano e peruanos. Sim. Deputado, ainda no tocante à imigração japonesa, o senhor fez o projeto do Dia da Imigração, e eu queria que o senhor falasse um pouco do reconhecimento. Eu lembro, o deputado Sérgio Morinaga está nas páginas do livro publicado aqui em 2008, por ocasião do centenário da imigração japonesa no Brasil, os Nikkeis, na Assembleia Legislativa, tem o histórico de trabalho de 22 parlamentares. Depois, né, eu preciso lembrar mais recentemente, o deputado Hélio Nishimoto pode ser agregado também a esse time de Nikkeis aqui na Assembleia Legislativa. Mas vamos falar um pouco da colônia japonesa, do seu trabalho e da proposta de Dia da Imigração, é isso? É dia 18 de junho, é isso? 18 de junho. 18 de junho. Comemora-se o Dia da Imigração Japonesa, o projeto 155/80. Nós tivemos... Eu sou filho de japoneses e a primeira leva de japoneses vieram aportar no Porto de Santos, no navio Kassato Maru. Isso, 1908. Em 1908. Exatamente. O senhor sabe mais do que eu. Que é isso, só memória. Aí se iniciou a imigração japonesa. Eu sinto feliz em poder falar sobre esse assunto, porque nós somos muito gratos ao Brasil. O Brasil acolheu os japoneses um Japão destruído, acolheu brasileiros aqui de braços abertos. E eu sou fruto disso. Sim. E depois a história muda. O Japão que está abrindo portas para descendentes de brasileiros e brasileiros a partir de 1986. Fazendo fluxo de volta para o Japão. De volta. Japão, que é uma potência econômica. De brasileiros para o Japão, para trabalhar. Sim. Devido às condições ruins no país e as condições melhores no Japão. Sim. E esse processo inicia, inclusive, agora, com o Brasil com desemprego. Sim. Muitos decassegues são decassegues, eu diria, aquele que imigra, Sim. em palavra japonesa. Tá. São trabalhadores que imigram. E iniciaram o processo novamente da imigração para o Japão. O senhor é filho de imigrantes, mas é importante dizer que também a vida não foi fácil para quem imigrou do Japão no Kassato Maru ou nas novas levas de japoneses que adentraram o território brasileiro, que chegaram nos municípios de Ribeirão Preto, Sertãozinho, São Manuel, Indaiatuba, São Simão, diversas cidades paulistas acolheram, principalmente na agricultura, né? Até hoje, a colônia japonesa está muito ligada à agricultura, deputado. Graças aos japoneses, e não só japoneses, mas
espanhóis, italianos, foram aqui construindo esse país. Que desenvolveram o país. Exatamente. Trouxeram a riqueza Os cafezais, todos, a agricultura era trabalhado e operado por japoneses e italianos. E os braços japoneses ainda estão na lida. O que dizer, por exemplo, da avicultura na cidade de Bastos, ou no Cinturão Verde aqui, próximo a São Paulo, em Suzano, Mogi das Cruzes. O senhor conhece bem ali também, né? Hortifrutigranjeiros, ainda atividade de flores, né? Flores. Atividade de descendentes japoneses. Quem tiver dúvida que visite a CEAGESP, onde passam 50 mil pessoas por dia, ver a quantidade de descendentes de japoneses que estão ali trabalhando com a agricultura. Exatamente. No mercado livre do produtor, que estão ali trazendo seus hortifrutigranjeiros para a capital, para a grande São Paulo, né, deputado? Como é que o senhor vê ainda, inclusive, o trabalho dos japoneses, que inclusive desponta não só na agricultura, também na tecnologia? É bom que se diga que os filhos, os netos dos japoneses estão aí nos primeiros lugares dos vestibulares das universidades públicas também, não é, deputado? Eu diria o seguinte, que a coisa mais importante, os valores no japonês, dos japoneses, eu tive a oportunidade de ir ao Japão 30 vezes. 30 vezes? 30 vezes. Senhor... Eu pude observar que o respeito, a veneração que o povo japonês tem pela velhice e pela juventude são uma coisa assim maravilhosa. Sobre isso o senhor vai falar no próximo bloco do Memórias do Legislativo, que volta em instantes. Estamos de volta no Memórias do Poder Legislativo, hoje conversando com o deputado Sérgio Morinaga, que é da 9ª legislatura, foi deputado nesta Casa de Leis entre 1979 e 1983. Bloco anterior, deputado, o senhor me dizia que viajou 30 vezes para o Japão e no intervalo chegou até a contar que parou um avião aí. Vamos contar um pouco dessa história, principalmente pelo fato de também está presente o tráfico de pessoas, que é uma pauta moderníssima, deputado. Vamos falar sobre isso? Numa dessas suas viagens para o Japão, o que aconteceu? Nós tivemos denúncias quando eu lidava com aliciamento, intermediação de mão de obra clandestina para o Japão. Eu quero explicar o seguinte: no início de 86, brasileiros, nipo-brasileiros, iam para o Japão sem visto de trabalho. Então, ocorria o que ocorre como brasileiros que emigram para os Estados Unidos, para a Europa, Inglaterra, Espanha. Então, eles chegavam no aeroporto de Narita e eram distribuídos sem destino. Os intermediários, agências intermediadoras retinham seu passaporte e o trabalhador ficava à mercê dos intermediários. Mas isso é uma máfia. O senhor enfrentou a máfia japonesa? Nós tivemos a preocupação de instaurar um inquérito na Polícia Federal para apurar aliciamento e intermediação de mão de obra clandestina para o Japão. Então, a Polícia Federal, em conjunto com a Zebras, passou a trabalhar para impedir essa intermediação fraudulenta, porque o trabalhador saía de Marília, de Oswaldo Cruz, com marmita debaixo do braço e calça ali, chegava no Japão e ficava à mercê dessa gente. A sua passagem era cobrada 10 vezes mais do valor. Ficava sempre devendo. A passagem custava $2.000 e cobrava-se $10.000 a passagem. Então, o trabalhador, o nipo brasileiro que saía daqui para o Japão,
E é porque a dificuldade na agricultura brasileira era notória. Então, ele ia para mandar recursos para alimentar a família. Então, foi uma época muito triste. E lá era expoliado. Exatamente. Foi aí que o grande trabalho das Brás. Nós acabamos com a intermediação e das agências fraudulentas, entendeu? A Polícia Federal agiu, prendeu vários donos de agências intermediadoras de mão de obra. Isso é obra nossa, nós que conseguimos isto. Mas não ficou só nos trabalhadores comuns, a imigração de brasileiros, a ida de brasileiros para o Japão. O senhor está me perguntando algo que me entristece falar, mas eu tenho que alertar famílias de nipo-brasileiros, principalmente no interior, Araçatuba, Marília, Tupã, Bastos. Ocorreu o seguinte: eu recebi uma denúncia de pais aflitos que diziam que as filhas foram contratadas como modelos para trabalhar em Nagoya e Tóquio, e que não deixaram o endereço. Foi aí que nós conseguimos sustar o embarque de um avião, naquela época era JAL Varig, Japan Airlines e Varig, e onde perto de 40 moças estavam embarcando sem destino. Nós tivemos, então, o cuidado de brecar isto, porque havia agenciamento de agências fraudulentas no comércio de escrava branca. Comércio, tráfico de pessoas hoje. Tráfico de pessoas, escrava branca. Tanto é que o deputado Jair Meneghelli pediu auxílio às Brás para apurar essa questão de tráfico de escrava branca para Espanha e Europa em geral. E no Japão, não ficou só no problema do embarque dessas 40 moças que nós conseguimos preservá-las. O próprio Sindicato dos Artistas nos trouxe um problema porque a mídia começou a publicar de pedido de socorro de brasileiras que já estavam lá. Que estavam lá em Nagoya, nas mãos da máfia yakuza japonesa. E como foi contrapor a máfia, deputado? Como? Como foi contrapor a máfia, dizer não com o seu trabalho, com o seu mandato? Sim. Então, aconteceu o seguinte, a maior ramificação da máfia japonesa é Yamaguchi Gumi. Ela mandou um dos chefões para Paraná, Londrina e Curitiba, para recrutar escrava branca. Nós tivemos o auxílio da imprensa japonesa, Jornal Paulista, Diário Nippaki, e pudemos rastrear a ação desse chefão da Yamaguchi Gumi. Assim é que a própria Polícia Federal nos auxiliou e prendeu. E o Supremo houve por bem, Supremo Tribunal Federal, houve por bem extraditar esse chefão da máfia japonesa. E a ASEBRAS participou ativamente na extradição desse mafioso japonês. Então, o problema do tráfico de escrava branca é um fato, é uma realidade. Deputado, a defesa intransigente dos direitos humanos, eu vejo aqui também na relação a defesa dos direitos humanos e a absolvição de Terumi Maeda Júnior, de CACEG, condenado à morte no Japão por falta de assistência jurídica. Ele não tinha advogado lá, estava Sim, condenado senhor. à morte, é isso? É um assunto que me deixa muito feliz em dizer, é o seguinte, a exemplo do repatriamento de brasileiros, que é um direito do brasileiro,
o senhor veja que eu tenho visto japoneses, americanos, que cometem qualquer problema no exterior, o próprio consulado Sim. trata-o como se fosse patriota. Por que o brasileiro é maltratado dessa maneira, esquecido pelas nossas autoridades? Sim. Ou Né? seja, defesa dos interesses dos brasileiros nesses países onde há imigração e fluxo migratório. Exatamente. No Brasil não existe. Eu já fiz muitos apelos na época do repatriamento, mas não houve auxílio nenhum do governo federal. Sim. Há um descaso muito grande, né? E o brasileiro vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, transfere seus dólares para seus familiares aqui, contribui para o progresso do país, né? E são esquecidos, entendeu? Então, é um problema sério esse problema da desassistência a brasileiros, né? Sim. O senhor estava me Isso falando... continua, inclusive, nos dias de hoje? O senhor verifica isso também Sim, nos dias de hoje? continua do até mesmo hoje? jeito. Existe Tanto uma é certa que leniência com as autoridades A última brasileiras? notícia que eu vejo recente é que brasileiros estão tentando entrar nos Estados Unidos, estão presos. É um absurdo isso. É um absurdo. É um absurdo. A presidente Dilma esteve recentemente com o Barack Obama tratando desses assuntos. E olha que vergonha. Porque eu vou dizer o seguinte, em termos de governo japonês, a Asbras teve o privilégio de conquistar para brasileiros nisseis, sanseis e cônjuges Sim. visto de trabalho permanente para o Japão. Então, qualquer brasileiro que for ao Japão sai com visto de trabalho, legalizado. Outro status. É Outro diferente. status. Vai como cidadão, Exatamente. um trabalhador. Exatamente. Deputado, temos poucos minutos antes do encerramento da nossa conversa. Eu quero Pois saber não. do senhor qual é a melhor memória que ficou do parlamento, do seu mandato aqui na 9ª legislatura, do trabalho político que continuou depois. O senhor continua à frente da Associação dos Imigrantes do Brasil. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco do reconhecimento, não só da colônia japonesa, porque o senhor também trabalhou pelos imigrantes e por todo o povo paulista. Olha, eu quando vejo meus companheiros deputados, Tônico Ramos, Evandro Mesquita, Hélio César Rosas, me dá um alento grande de continuar vivendo. Porque eles continuam idealistas, preocupados com o Estado de São Paulo, com o povo e o Brasil. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco também, aproveitando a sua viagem, as suas viagens, 30 viagens para o Japão, faltou dizer, questão do tratamento dispensado à população idosa lá, qual é o exemplo que o Japão pode dar para nós brasileiros, lembrando que o Brasil, segundo o censo de 2010, já tem mais de 23 mil pessoas com mais de 100 anos, são centenários. 100 anos ou mais. A população envelhece rapidamente, a média de vida do brasileiro já está em 74,6 anos. Qual é o exemplo que o japonês pode dar para os brasileiros de tratar a geração mais idosa? Esse exemplo que fica, deputado. Isso nos deixa muito emocionados quando falamos sobre esse assunto. Todas as vezes que eu fui ao Japão, eu senti isso muito forte no povo japonês. É a veneração, o amor, é a dedicação para jovens, né? A juventude. Sim. E para os idosos. Né? O respeito. Coisa que o senhor não vê aqui no Brasil, veneração. né, deputado? Como? Aqui no Brasil o senhor não vê isso. Não. Geralmente o jovem... Não.
E envelhecer no Trata Japão com certo desdém os seus... é ser feliz, porque a aposentadoria é boa, vive-se bem, né? Aqui é o contrário. Aqui O tratamento lá é bom e respeitoso. é respeitoso. Há o acolhimento de família, há o acolhimento da sociedade. Nas Exatamente. ruas, o planejamento das cidades é feito para a boa convivência com os idosos. Eu gostaria de lembrar o seguinte, o governador Brizola, ele, quando foi exilado, o único povo japonês que o convidou para visitar o país foi o Japão. Foi o Japão. Assim é que o saudoso governador Brizola, eu fui presidente do PDT de São Paulo, me contou o seguinte, o que me deixou muito emocionado. Poucos brasileiros sabem disso, mas a história do CIEPS, Centros Integrados de Educação Pública, Sim. cuida da criança. A criança vai para a escola, tem café da manhã, almoço, dentista, médico, e à tarde vai para casa. A criança é tratado na sua Plenitude. plenitude. Isso que nós desejamos para o país, né? Para um país grande, precisamos investir em educação e juventude. Então, o Brizola nos contou que ele, no exílio, muito triste, visitou os povoados destruídos pela guerra. Pela guerra. E viu uma velhinha e falou, mas como é que o Japão ficou bom assim? E a velhinha falou, Gakko. Qualquer povoado destruído tinha uma escolinha. Assim, o CIEPS do Brizola e do Darcy Ribeiro. saiu o CIEPS, Sim. que é uma alternativa para o futuro do país, né? Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos. Sucesso na sua trajetória, parabéns. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Sérgio Morinaga no Memórias do Poder Legislativo, que fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.